Buenas tardes, como estão? Espero que todos estejam bem. Vamos a mais uma aula de espanhol. Quinto ano, nós já fizemos exercício da semana passada, já foi corrigido. E hoje nós vamos fazer um exercício de compreensão lectora. Que é um exercício de compreensão lectora? É um exercício de interpretação de texto. Você sabe interpretar um texto? Vamos conhecer um pouquinho? Vamos aqui, deixa eu andar um pouquinho com a minha imagem, depois eu volto para lá. Eu tenho aqui um título, Pedro e seus amigos. Então, o texto sempre tem um título. Vale? Pedro e seus amigos. Vamos a ler o texto. Pedro, Javier e Marcos eram amigos inseparáveis. Iban cole juntos y jugaban horas en el parque, hasta hacerse de noche. Quando Javier chegava a casa, mirava hacia abaixo e podia ver a casa de seus dois amigos. A vezes, incluso les saludava por la ventana. Entonces, Marcos mirava hacia arriba e lhes decía a seus dois amigos: Buenas noches. El problema tinha Pedro. Nunca sabia quem saludar primeiro e hacia onde mirar. Vale? Tudo bem? Então, nós lemos o texto. Eu marquei aqui, ó, já de vermelho, Pedro, Javier e Marcos. Quem são os personagens desse texto? Tem Pedro, Javier e Marcos. Esses são os personagens. E logo de cara eu leio que eles eram amigos inseparáveis. Aonde acontece essa história? Eles eram amigos inseparáveis e essa história acontece no parque. Mas o que eles faziam no parque? Rugavam. A palavra rugar é brincar. Então, rugavam, brincavam. Então, eles brincavam horas onde? No parque. Hasta ser-se de noite. Então, até chegar a noite. E aí, ele pergunta aqui, ele diz, quando Javier chegava a casa, mirava hacia abaixo e podia ver a casa de seus dois amigos. Então, onde Javier morava? Em la casa amarilla, em la casa azul ou em la casa verde? Ele diz que quando Javier chegava a casa, mirava hacia abaixo e podia ver a casa de seus dois amigos. Então, se ele conseguia ver a casa dos dois amigos, ele morava na casa verde, né? Porque a visão da janela dá para ver as duas casas. Não é isso? Depois, podia ver a casa dos seus dois amigos e a vezes, incluso, les saludava. Lembra que eu já ensinei a falar saludar? Então, por la ventana, que é a janela, ele descia buenas noches, então ele conseguia saludar. Marcos mirava hacia arriba e lhes descia a seus amigos buenas noches. Então, ó, um olhava para baixo e o outro olhava para cima. Mas quem mora na casa amarela ou na casa azul? Vamos ver? Então, Marcos mirava hacia arriba e lhes descia a seus dois amigos buenas noches. Então, quem consegue ver a casa de uma vez só, a casa azul e a casa verde, é o Marcos. Então, ele olha para cima e fala buenas noches. Então, Marcos mora na casa amarela. Ele problema tinha Pedro, que nunca sabia quem saludar primeiro e hacia onde mirar. Então, Pedro morava na casa azul. Ele olhava para cima e olhava para baixo. Ele tinha as duas visões. A princípio, nós fizemos a interpretação de texto. Nós sabemos quem
quem são os personagens, nós sabemos onde se passa a história, nós sabemos o desenvolver da história, não é isso? Porque, ó, os três eram amigos e brincavam no parque até chegar de noite. Quando chegava a noite, cada um ia para sua casa, né? Quem morava na casa mais alta saudava os dois que moravam na casa mais baixa, dando buenas noites. E quem morava na casa mais baixa saudava os dois das casas mais altas também. O problema da história é o seguinte: o personagem que mora na casa azul, que é o Pedro, porque ele não sabia quem ele saudava primeiro, ok? E nem para onde ele olhava primeiro. Isso é uma interpretação de texto, é você compreender o que está se passando dentro de um texto, ok? Pode-se fazer isso com auxílio de imagens, análise e prestando atenção em cada ponto, em cada informação que se passa no texto. Vale? Então agora nós vamos fazer os nossos exercícios. Então, vamos lá. 20 minutinhos para você responder os dois textos que se seguem. Vale?
Mais 4 minutinhos. Vale, vamos a hacer la corrección. E chegamos. O texto que eu deixei para vocês é La Zorra e Las Uvas. Então, ó, tem imagem, também faz parte do texto, tá? Vamos ler. É do Esopo. Una zorra hambrienta, depois de caminhar muito tempo buscando algo que saciar seu voraz apetito, passou casualmente em um horto. Desculpa. E claro está, as suculentas uvas, grandes, lustrosas e rugosas, sobressaltaram seu já desfalecido estômago. E ao contemplar com ânsias os esplêndidos racimos colgados de la parra, quis socorrê-los com seu hocico. Pero, por mais que se afanava em seus saltos e esforços, não pudo correr sequer a um deles. Luego de vários intentos vanos, se aleijou dizendo: Não me agradam.
que verdes están. Algunas personas desdeñan y menosprecian lo que no puede tener. Vamos analisar o texto. Então, ó, las hojas, a raposa, né? E as uvas. E a gente olhando aqui, só pela imagem, a raposa está tentando pegar as uvas, não é isso? Bom, agora, por que a raposa estava querendo pegar as uvas? Porque ela estava com fome. Então, a palavra que me traz isso é hambrienta, que é faminto. E aqui depois ele coloca aqui um voraz apetite, então ela estava com muita fome. E ela, casualmente, ela passou por um huerto, que seria uma horta, e viu as uvas grandes, suculentas, bonitas, né? Que deu vontade dela comer aquelas uvas. Ela ficou com vontade de comer aquelas uvas. E ela tentou, porém, ó, a palavra porém, por mais que ela saltasse e se esforçasse, ela não conseguiu pegar nenhuma delas, né? Ela não conseguiu pegar nenhuma uva. Depois dela tentar várias vezes, ela disse, né, se afastando: não me agradam que verdes estão. Mas ela queria aquela uva e de repente ela sai dizendo que não agrada a ela e porque as uvas estão verdes. E aí vem o final da história. Algumas pessoas desdenham e menospreciam lo que não pode ter. Então, algumas pessoas desdenham e menosprezam o que não podem ter. Então, ela tentou. Ela queria a uva, tentou pegar a uva de toda forma. Porém, ela não conseguiu. E ela saiu de lá o quê? Desdenhando, fazendo pouco daquela uva, tá? Mas não é porque ela não queria, mas é porque ela não conseguiu ter. Então, para ela tentar sair por cima, foi isso que ela fez, desdenhou. Vamos agora responder as perguntas. Aqui. Que tipo de texto é esse? Como lo sabes? Você conhece aquele tipo de texto? Qual é o texto que faz uma pequena narração e que também sempre leva a uma moral, sempre ensina uma moral e possui atitudes humanas? Lembrou? O texto é uma fábula. Como que você sabe isso? Então, é uma fábula porque sempre termina com uma moraleja. Então, é uma fábula porque ensina uma moral, ensina algo. Só você escrever aí. E conferir, né? Se você já escreveu. Como eram as uvas que haviam na parra silvestre? Parra, gente, é a parreira, tá? É o pé da uva. Isso aqui, ó. Parra. Então, como eram as uvas? Suculentas uvas, então, grandes, lustrosas e rugosas. As uvas eram grandes, lustrosas e rugosas. Por que a zorra quis comer-se as uvas? Porque ela estava com muita fome, hambrienta, então ela estava com muita fome, então ela quis comer as uvas. Que problema tuvo a zorra? Ela não conseguiu pegar nenhuma uva, ela pulou, ela mexeu lá com o focinho dela, mas ela não conseguiu. Então o problema que ela teve é não pegar as uvas. Por que crees tú que la zorra dijo: no las quiero comer, no están maduras? Lembra lá no finalzinho, ó. Aqui, ó. Não me agradam, que verdes estão. Por que ela fez isso? Porque ela não conseguiu comer. Por ela não pegar as uvas, ela, não vou comer não, porque não tá verde. Ela queria comer, ela estava com fome, mas ela não conseguiu. Então ela acabou desdenhando, tá? Daquelas uvas.
Qual crees que es la mensaje del texto? Desse texto é o quê? Que algumas pessoas tentam, né? Aqui, ó. Que para conseguir. Qual é a mensagem do texto, na verdade? Que para a gente conseguir o que quer, às vezes temos que enfrentar dificuldades. Então, nada é muito fácil. Então, para você conseguir, você enfrenta alguns problemas, algumas dificuldades e não pode desistir, né? Não pode fazer igual a raposa, né? Menosprezar só porque não conseguiu. Vale? Espero que vocês tenham gostado do texto. Vamos ao próximo. O próximo texto já é diferente. Vamos ler? Vamos ler aqui, ó. La carta. E aí, vou olhar aqui embaixo, ó, tem Panguipuli, 13 de fevereiro de 2014. Queridos abuelos, les escribo desde la parcela de la tia Josefina para contarles que estou muito contento aqui com meus primos. Lo hemos pasado muito bem e además hemos aprendido mucho sobre a vida en el campo. Todos os dias vamos a buscar huevos ao galinheiro, le damos comida a las galinas e ajudamos a ordenar as vacas. En las tardes nos banhamos no rio, que é muito tranquilo e limpo. Também, às vezes, andamos a cavalo. Como ven, temos muitas coisas entretenidas que fazer. Ojalá ustedes puedan venir a pasar unos días con nosotros antes de que nos volvamos todos a Antofagasta. Mis clases empiezo los primeros días de marzo. Tenho que estar allá a fines de fevereiro para comprar as coisas que me faltam para o colégio. Los quiero hecho mucho de menos. Martin. Então, aqui, como o título já diz, é uma carta. Se é uma carta, alguém escreveu. Quem foi que escreveu essa carta? Martim. Olha, aí ele assinou a carta, ok? Quando que essa carta foi escrita? 13 de fevereiro de 2014. Onde? Panguipuli. Panguipuli. Ok? Então, local e data e ano da escritura da carta. Agora, Martim escreveu para quem? Quando ele chamou lá queridos abuelos, então, queridos avós, então ele escreveu para os seus avós, né? E depois ele colocou assim, le escribo desde la parcela de la tia Josefina. Então, ele também estava escrevendo no nome da tia dele. E o que ele conta nessa carta? Ele contou que ele está muito bem. Ele contou que ele tem passado também muito bem com seus primos, que ele aprendeu sobre a vida no campo, não é isso? O que ele está fazendo todos os dias? Todos os dias ele busca ovos no galinheiro. Também faz o quê? Dá comida para as galinhas. E ajuda a ordenhar as vacas. Durante a tarde, o que ele faz? Banhamos en el rio. Então ele toma banho no rio. E ele diz que esse rio é muito tranquilo e limpo. E às vezes eles também andam a cavalo. Então, durante esse período dele no campo, ele tem feito muitas coisas com os seus primos. Palavrinha importante em espanhol é ojalá, tá? Tomara. Então ele fala assim, tomara que vocês possam vir passar uns dias com a gente, né? Antes que nós voltemos para Antofagasta. Então, onde que ele mora? Se ele falou que vai voltar, volvamos. Ele mora em Antofagasta. Mis classes empiezam. O que vai começar? As aulas deles, nos primeiros dias de março. Porém, quando que ele tem que estar em casa? Tenho que estar allá a fines de fevereiro. Então, no final de fevereiro, ele tem que estar
em casa. Para quê? Para comprar as coisas que faltam para o colégio. Ao final da carta, ele diz que ama, né, os seus avós e que os quer muito eles, né? Lo echo mucho de menos, que assim que ele gosta muito dos avós. E assina Martim. Vale? Vamos às perguntas. A quem vai dirigida a carta? A los abuelos. Então, só escrever aí. Quem escreveu a carta e onde se encontra? Então, Martim escreveu a carta. E onde eu encontro isso? No final da carta. Tem lá, ele assinou lá, Martim. Qual o objetivo da carta? É contar como está sendo, né, as férias dele no campo. Como está sendo o período que ele está no campo. Que estação do ano está? Se a gente lê pela carta, a gente pode dizer que é verão, porque ele toma banho de rio, ele anda a cavalo, né? É um período quente, então você pode dizer que é verano. E que se entiende entretiene Martim e seus primos. Então, o que ele faz para se divertir? Anda a cavalo e toma banho de rio. Vale? Donde vive Martim com sua família? Então, ele vive em Antofagasta. Vamos voltar aqui para você ver. Ó. Ai, desculpa. Antofagasta, esse é o nome da cidade dele. E mais um. Te gostaria de estar em la situação de Martim? E por quê? Você gostaria de estar fazendo o que o Martim estava fazendo? Andar a cavalo, tomar banho de rio, buscar ovos no galinheiro, dar comida para as galinhas. E por quê? Vale? É uma pergunta pessoal. Responde aí. E fim da nossa classe. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam bem. E hasta la próxima. Beijos.